Olá, meu nome é Nelson Gaudio E o meu é Daniel Fattori. e esse é o Em Série. E aí, pessoal, então aqui mais um episódio do podcast Em Série. Hoje, eu diria que nós vamos falar sobre uma certa série chamada Halt and Catch Fire, que eu poderia dizer que é o tipo de série que nos inspirou a começar um podcast como esse, assim. Séries cara, que... eu diria até que assim é uma das séries, né, que eu mais queria conversar a respeito. Porque eu não vejo muita coisa de How and Catch Fire assim por aí, sabe? Na verdade, acho que eu nunca vi ninguém comentando de How and Catch Fire nos meus círculos assim. Então, acho bem curioso, assim, mesmo em alguns círculos de pessoas que assistem séries de Uhum, maneira até acima da média, ainda é difícil ouvir falar alguma coisa dessa série. sim, E também, por outro lado, ela é uma série que não tem tantos telespectadores assistindo, né? sim. Apesar de ter sido constantemente Recebeu é, premiação e receber tudo mais. premiação, altamente aclamada pela crítica e até agora constantemente renovada Uhum. pela AMC, né, que é o canal que começou essa série. E você vê que isso é quase que uma tendência com séries assim, fora de padrão da AMC, né? Uhum. Quando a gente lembra do Breaking Bad também nas épocas, né, em que ele estava sendo passado, ele também não tinha, né, um público muito grande, né, apesar de ser aclamado por todo mundo que assistia, né. Ele começa bem humilde mesmo, dá uma subida, mas o pico dele, meu, não chega nem perto de, sei lá, Game of É. Thrones da vida, né? Não, imagina. Eu me lembro que na pesquisa o How to Catch Fire chega a ser aí uma média de 600 mil, né, não chega a 1 milhão, né, 600, assim, na média, né, tem episódio que vai a 1 milhão, tem episódio que vai a 500 mil, mas nunca fica muito além disso. Sim. Eu acho que é importante pra quem estiver ouvindo e pra quem talvez se interessar é ignorar isso daí, sabe? Tipo, não é Sim, porque tem pouca totalmente. gente assistindo Nossa, que não é bom, né? maior bobagem do mundo pensar nisso, né, cara. Aliás, eu diria até pelo contrário, porque nesse caso a AMC resolveu renovar já pela terceira vez agora, mesmo com poucos telespectadores, o que é um risco para eles e que inclusive Uhum. pode acarretar perda de dinheiro em nome da arte, né? Sim. E Isso é uma coisa boa da AMC, né? Quando a AMC ela investe em, em uma série, ela investe pela qualidade dela, né? Não só pelo retorno que ela tem em termos de pessoas vendo, e sim porque se a série tá lá e ela tá sendo renovada, é porque ela é boa e eles têm confiança no trabalho dos caras que estão desenvolvendo a série, né? eu acho que é bem isso. Eles querem eles querem criar não, né? Eles querem manter Uhum. e aumentar cada vez mais a reputação deles de séries de altíssima qualidade, né? Sim, Independente de ter 200 milhões de pessoas assistindo ou não. exatamente. Bom, mas a gente pode então começar já a traçar aqui o nosso perfil sobre Halt and Catch Fire. Bom, acho que a primeira coisa a ser dita é um drama histórico. É um drama que se passa nos anos 80 e ele é focado em tecnologia. Sim. Ele se passa bem naquela época que muitos de nós não estavam nem nascidos, né? Que os Uhum. computadores pessoais, né, os PCs, ainda não tinham alcançado o mercado mainstream, né? Computador era uma coisa de empresa, né? Sim. Então, os personagens dessa série, todo o desenrolar, toda a trama, vai falar disso. Vai falar de tecnologia, da ascensão da tecnologia, e cada um dos personagens vai ter um papel nessa trama da ascensão tecnológica, por assim dizer. Sim. Eu só queria fazer uma correção em relação a você. Isso é uma coisa pessoal. Hum, É ficção histórica, né? Ela não chega a ser propriamente histórica, né? Ela trabalha com os conceitos que aconteceram ali, né? De um certo período no tempo, mas nada ali aconteceu de verdade, né? Digamos que eles brincam com o período, né? Assim, não disse que era uma biografia nem nada, né? Ah, Mas eu mas entendo né, você honrar seu passado histórico aí, suas... você vai falar que historiador, você tem que falar direito, cara. Mas sim, é uma ficção
Isso é interessante, né? Porque Sim. realmente os personagens são fictícios. Uhum. Algumas empresas, principalmente as principais que vão estar na trama, são fictícias, mas Sim, tem inúmeras empresas menções, né? reais são citadas e personagens históricos são citados. Sim. Então é como se eles estivessem encaixando uma ficção na história, né? Tipo, pegando uma Sim. lacuna do que é possível. Eles em nenhum momento mudam a história. Não é que Não, do não. nada eles vão fazer um Mac que é melhor do que o do próprio Mac e aí Sim, o Steve sim. Jobs vai sair chorando. Isso não vai acontecer, infelizmente. Mas, mas enfim, eles estão sempre se encaixando Sim. em momentos históricos parecido com The Americans, né? É. O The Americans eu acho que brinca até mais com isso, e que o The Americans tem ainda mais liberdade em brincar com isso, porque tudo que acontece são coisas que a gente não vai ficar sabendo, né? Nas sombras, né? Exatamente, então eles contêm mais liberdade. O Howlin' Cat Fire, eu diria que assim, ele consegue brincar com muita coisa, mas o que eu acho mais interessante é que nessa questão de ser digamos que uma ficção histórica, é que ele consegue fazer amálgamas, né, de pessoas e de contextos e colocar e trabalhar isso de uma forma realista e assim divertida, né, assim para você enquanto espectador poder assistir. O que se fosse um drama, se fosse realmente um drama histórico ali seguindo uma história real, eu acho que não seria tão bem executado. Então, inclusive, falar em drama histórico e ascensão da tecnologia pode parecer que é um treco maçante, né? Vai ter um monte de galera conversando sobre coisas técnicas, etc. Tipo, não é o caso, né? Eles conseguem, de alguma forma, que é até difícil explicar, né? Transformar essas coisas absurdamente, vamos dizer assim, ou banais, ou absurdamente maçantes mesmo, que é um cara ficar no computador e inventar um treco, em algo extremamente da hora, assim, algo Sim, extremamente interessante. gera tensão em você ver o discorrer ali da coisa, né? Total, total. E aí, para isso, eles têm uma série de artimanhas, eu diria, né? Acho que nesse sentido, a trilha sonora sempre tem um papel bem importante. Sim, nossa, é A sensacional. trilha sonora dessa série é muito, muito boa. Eles vão realmente usar clássicos dos anos 80 e vários momentos que, sei lá, o personagem estaria fazendo algo muito maçante, como, por exemplo, programar do zero uma BIOS. Daí, do nada, eles colocam uma música bem da Que dá-lhe hora e montagem, né? dá-lhe montagens e cortes e muita coisa acontecendo visualmente que Sim, transforma tudo aquilo que era para ser maçante em algo bem interessante. E, sim. bom, Explica pro pessoal o que significa aí, né, o Howlin' Cat Fire. verdade, né? A série tem esse título bem estranho, né? Até meio trava-línguas aí, né? Pra falar isso, Halt and Catch Fire. É uma referência a um código, né? Uma instrução que se você der ao computador, a unidade central de processamento dele vai parar, basicamente. É como se você desse uma instrução que vai travar o computador. Sim. Então, halt, inclusive, é parar, né? Halt. Sim, o Catfire foi uma inserção, é, como se diz, de humor aí colocada na frase, né? Porque o comando é HFC, não é isso? Ou Sim, HCF, alguma coisa assim, HCF, enfim. HCF. E o Catfire é só pra dizer assim que, né, para e pega fogo, assim, mas na verdade ele só para, né? Não pega fogo. E o título é estranho, o título faz uma referência absurdamente obscura, que ninguém vai saber disso, a gente... Eu lembro que eu fui atrás quando eu fiquei sabendo que foi você já tinha assistido, e pelo menos acho que a primeira temporada, na época, né? E eu fui atrás e descobri, porque eu nunca tinha ouvido falar em Howlin' Cat Fire na minha vida, assim, fiquei, por que tiraram esse nome da onde, né? Sim. E uma coisa que acaba sendo legal é que ao longo da primeira e da segunda temporada você vai sempre ficar pensando por que chama Halt and Catch Fire, né? Sempre tentando. Porque assim, é claramente uma metáfora e você começa a ver a partir do primeiro, segundo, terceiro episódio, você já começa a fazer vários paralelos na sua cabeça, né? Por que deve Sim, chamar isso a série? sim, é que nem qualquer série, né? Se você for pensar, porque você tem que ficar pensando assim, o que o nome dela tá trazendo disso, né? Sim. Acho que, sei lá, tirando a CW, vai, que aí são os óbvios,
Mas se você pensar em Helix, por exemplo, né? Que representa, os Killjoys também, lembra? Que eram os Killjoys, que também é a coisa mais, né? E é legal, né? Como os caras fazem, assim, fazem o título ter uma relação com a história, né? Nesse contexto, assim, do que tipo, da onde que você puxa cada coisa que aquele título tá carregando, sabe? Ainda que a primeira vez na vida que eu fiquei realmente procurando o significado a todo momento foi com essa série, assim. E cada vez na minha cabeça vem uma nova possibilidade de interpretação, assim. Acho que eu tô meio obcecado com o título. Talvez. Então, falando um pouco do contexto, então, né? Então, ela não só se passa nos anos 80, como a gente falou, como ela se passa num local bem específico e talvez bem pouco também falado, eu diria, né? A gente sempre fala do Vale do Silício, Califórnia isso, Califórnia aquilo, como era incrível, a galerinha lá fazendo um monte de coisa. Sim. E essa série vai se passar, na verdade, no Texas, no que é chamado de Silicon Prairie, que é uma tradução do silício. Uma tradução totalmente livre, pradaria do silício, né? Muitas empresas famosas são da tal da Silicon Prairie, como a Dell, Motorola, BlackBerry, AT&T. Então, em algum momento, uma dessas empresas estiveram por lá. E eu não sei, precisaria estudar um pouco melhor isso, mas eu tenho uma certa impressão de que o Silicon Prairie ele não prezava tanto pela inovação, né? Eu acho que as empresas que estão lá são empresas mais conservadoras no sentido de não serem tão inovadoras mesmo. Sim, é mais no quesito, assim, a parte de Dallas não era que eles estavam desenvolvendo tecnologia, entendeu? Eles estavam fabricando, entendeu? Fabricando peça, hardware mesmo. Exatamente, né? Eles faziam as coisas. A parte de inovação, que é o que sempre se fala, e é por isso que sempre se obceca com isso, tá ali no Vale do Silício, porque lá é onde estão os moleques sem noção que resolvem fazer computador na garagem deles, entendeu? E ali naquela parte de Dallas é tipo mais uma coisa mais, como eu posso dizer assim, mais industrial da coisa, sabe? Sim. Uma visão mais voltada para só pro não desenvolvimento, só para produção e não pro desenvolvimento do negócio, sabe? Sim, eles não vão fazer um PC incrível novo, mas vão fazer algo bem vendável, por assim dizer, né? A parte comercial da coisa, né? A indústria e o mercado muito voltado para as empresas mesmo, né? Como eu falei, a época era uma época que os PCs não estavam na casa das pessoas, né? Sim. Então, esse é basicamente o contexto. E aí tem uma empresa fictícia, que é a Cardiff lá, né? Assim, a Cardiff. Que... Electric, alguma coisa, né? Alguma coisa assim. Onde estão os personagens principais da série, né? Então acho que a gente talvez pudesse falar um pouco dos personagens principais, sempre lembrando que nós vamos evitar spoilers, né, nessa primeira parte. Bom, primeiro a gente tem o Joe McMillan. O Joe McMillan, ele é uma representação, assim, meio que uma mistura de Bill Gates com Steve Jobs. Ele é um dos caras mais, assim, eu honestamente que eu mais adoro odiar. Ele é um cara, eu adoro odiar ele. Ele é um cara muito safado, sem vergonha. Faz tudo que precisa pra fazer o que ele quer. A níveis assim, né, altos de psicopatia. Sim. Ele na primeira temporada ele é, digamos que um dos maiores focos, né? Ele é o que faz a coisa acontecer, né, praticamente. É verdade. Na primeira temporada ele é totalmente isso, né? Na segunda temporada ele vai ter um pouquinho diferente. Vai ter um foco um pouco diferenciado, né? Mas ele vai ter ele vai se manter constante no quesito psicopata, né? Sim, e é engraçado você falar isso, Nelson, porque não é que você tá spoilando, né? Tipo, o primeiro episódio a gente já sabe que ele não é um cara decente. Não é um cara decente, né? Total. Ele, assim, isso é interessante, né? Porque ele é um dos personagens mais constantes na série, né? Assim, digo no termo de desenvolvimento, né? Ele é um dos caras, assim, que ele finge que vai melhorar, mas ele nunca melhora, né? Ele sempre aquela coisa, sempre aquela gana louca de fazer as coisas da cabeça dele e achar que ele é o melhor do mundo, né? O melhor do mundo. Ele é o cara que ele quer inovar,
mas ele não tem capacidade para tal, nem conhecimento técnico a fundo para tal. Então ele se utiliza de artimanhas e se utiliza de outras pessoas. Manipula até não poder mais. Manipula até não poder mais para poder fazer o que ele quer. Que na verdade, a rigor, é fazer sucesso a qualquer custo, né? Sim. Ele, obviamente, ele vai dizer que ele quer inovar, né? Tipo, a primeira temporada foca muito em ter um PC inovador e portátil e os cambal. Mas, na verdade, o que ele quer é fazer sucesso e whatever, né? E uma das pessoas que ele manipula aí entra o nosso excelentíssimo Gordon Clark. Exato. Né, que é um engenheiro da Cardiff que teve uma tentativa de sucesso anteriormente. É um engenheiro relativamente competente, né? Ele tem lá suas qualidades. Competente. Ele é bem competente, não? Ele é. Ele tem... ele chega a ter distúrbios, né? E isso é desenvolvido dentro do personagem. O que esses distúrbios dele, por que ele é do jeito que ele é. Que ele é meio aéreo, né? Ele é meio desligado, ele não tem muitos vínculos emocionais, né? Com as pessoas também, assim, meio egocêntrico. E, enfim, acabam dando um motivo pra ele também, né? Pro porquê dele ser assim. Mas ele é uma pessoa que acho que ao mesmo tempo em que ele quer ser inovador, ele quer fazer a mesma coisa de sempre, né? Ele não consegue ser inovador sozinho, né? Sim. Acho que é isso que fica claro com ele. Ele precisa de alguém pra mostrar pra ele o caminho que ele tem que seguir, né? Ainda falando de coisas do primeiro episódio, né? Logo não é spoiler especificamente, a série apresenta ele, na minha opinião, como uma espécie de loser, né? Inicialmente. É aquilo que você falou, ele teve uma tentativa de sucesso no passado, que eles explicam. Logo no primeiro episódio eles explicam isso, né? Que ele tentou desenvolver um computador que meio que não deu certo. Eles não explicam muito bem, né? O que aconteceu inicialmente. Ele tenta fazer o computador musical lá, mas eu acho que... eu não sei se eles explicavam isso no começo direto, mas sim, eles não. Ele tenta fazer o Symphonic lá, né? Sim. E esse negócio não deu certo, então imagina que ele é o Steve Jobs que tentou mostrar lá um negócio que não deu certo, né? Tipo, frustrado, né? Então ele é um cara frustrado, ele tá na Cardiff, como eu falei, são empresas... É uma empresa que é uma empresa conservadora, que não preza pela inovação, então dá essa pegada meio loser, meio tipo, não deu certo o que eu queria, agora eu tô aqui meio encostado, ele tá sempre meio com aquela cara deprimidona naquela cresce bainha, barba, raspa a barba, cresce barba, raspa a barba. Então, nas salinhas de computador lá, meio deprimente. E o Joe Macmillan vai, vamos dizer assim, capturá-lo com várias manipulações aí, né? Sim, e como contraponto aí do Gordon Clark, a gente recebe a Cameron... É Cameron Howe? Eu não lembro agora como é que é o sobrenome. É Cameron Howe. Cameron Howe, então tá certo. A gente tem a Cameron Howe. A Cameron Howe, ela é programadora, né? Ela é... Enquanto, digamos que o Gordon tá sempre focado na parte de hardware, a Cameron ela vai estar ali na parte de software. Software, para quem não tá habituado, né, só valendo a pena explicar, é toda a parte de interface, onde você mexe, os aplicativos, esse tipo de coisa. E ela aparece, assim, como a jovem rebelde, gênio... Como é que a gente pode definir? A gênio da garrafa, assim, que ela vai aparecer e vai tentar resgatar o Joe e o Gordon ali num momento de dificuldade e desenvolver a ideia do que eles precisam, né? E ela acaba sendo muito usada, ela acaba na segunda temporada tendo uma individualidade maior, mas a princípio, né, quando ela aparece, ela é uma ferramenta que o Joe, né, posso dizer isso, assim... Acho que dá pra dizer isso, né? Que ela é o Joe enxerga ela como uma ferramenta pra ele conseguir aquilo que ele quer, né? É a mesma coisa que a gente falou do Gordon, né? Os dois eles se inserem a partir das armadilhas. Então ele captura, entre aspas, ela de uma universidade lá que ela tá estudando. Sim. E pra ela fazer um projeto lá na empresa, né? Mas que tudo não passa na armadilha e ela acaba ficando presa ao projeto, né? Por motivos legais, por assim dizer. Sim. Então, mas é isso, ela realmente é uma ferramenta
pro Joe. Dentro da visão do Joe, ela é, né, assim, Claro, deixar isso claro, né, ela acaba tendo, assim, um papel muito mais relevante na história, por conta dessa personalidade dela e por conta de como que ela interage com os personagens, e ela representa, acho que na verdade, ela representa vários papéis ali, né, dentro das figuras históricas que a gente tem, da parte de computação, né, dos anos 80 femininas. Ela é uma amálgama, já ouvi falar que até que ela representava até uma mulher da Bethesda, que é uma empresa de desenvolvimento de games, que também surgiu nessa época. E ela, como se diz assim, ela mostra mais ou menos assim, o Gordon é o espírito conservador e a Cameron é o espírito inovador, né? Porque, tipo, ela tá sempre. Ela quer mais. Quando ela chega, jogam pra ela assim, ó, você vai ter que desenvolver isso. Ela fala, então, eu quero fazer mais do que isso. E o Gordon tá lá, não, mas não pode, porque isso e aquilo, né? Ele tá sempre barrando ela e ela tá sempre querendo abrir as asas e desenvolver mais do que pode, né? Pra também ressaltar, ela é consideravelmente mais jovem do que os outros, né? Então ela é realmente muito jovem, muito inovadora e muito, por assim dizer, punk, né? Ninguém consegue domar ela, apesar das artimanhas do Joe e das palhaçadas que ele faz, ela é sempre um elemento surpresa, assim, né? Tipo, você não sabe se ela vai surtar e botar tudo a perder, se ela vai botar pra fuder. O comportamento dela é bem errático, né? O que acaba sendo bem legal. Então ela não é um personagem satélite lá do Joe pra ele ficar fazendo as palhaçadas dele, ela acaba tomando rumos próprios desde o início, e na segunda temporada nem se fala, né? A segunda temporada acaba tendo um tom totalmente diferente. Sim. Quem mais que a gente pode falar? Já indo fechando os personagens principais, tem a esposa do Gordon, né? A Donna, que também mexe com hardware, né? Não sei se eles chegam a especificar que ela é engenheira. Ela é engenheira, sim. E ela participou do tal do Symphonic, então ela fracassou tanto quanto o Gordon. E hoje em dia ela está num trabalho também meio loser, né? Comparado com a capacidade dela absurdamente gigantesca de inovar, né? Na primeira temporada fica muito marcado o fato dela não ser tão importante. Ela acaba virando um personagem meio satélite do Gordon para tratar alguns temas, fazer alguns contrapontos, principalmente em relação a essa história do Gordon querer arriscar para participar do projeto do Joe, mas eu vou arriscar, e se eu botar tudo a perder, eu tenho uma família, eu tenho filhos. Então fica muito mais para mostrar esses contrapontos. Na segunda temporada é uma reviravolta total, né? Ela vira um personagem principal. Ela vira outro personagem. Enquanto o Gordon ele vira de segunda classe. Sim. Eles invertem, né? Tipo, na segunda temporada a Donna vira personagem e o Gordon vira ali o satélite dela que tá ali, né? Sempre pra... Ele que tá segurando ela, na verdade, né? Fica um não dá pra comentar muito, mas é basicamente isso mesmo. Mas assim, é extremamente surpreendente. Acho que é uma série que da primeira pra segunda temporada tem uma diferença muito grande pra melhor, né? Então, tipo, ela já é muito boa na primeira, ela tem uma virada surpreendente, e a Donna, como a gente tá falando, ela vai se provar um grande personagem, assim, ao ponto de talvez ser, se não o personagem favorito, ser o segundo favorito, talvez. Porque eu ainda vou querer odiar o Joe. Ele é o favorito, mas não você curte, mas que eu tenho que odiar ele, né? Porque acho que... Mas se você for ver, sem ele não tem essa série, né, cara? Ele é o que gera o conflito, né? Quase podia fazer um spin-off com essa série aí, hein? Com a Cameron e com a Donna. Eu tava bem feliz já, velho. Mas aí você ia ver aí, a vida feliz de Donna e Cameron feliz, só. E aí... super feliz, mano. Podia ter um spin-off Mutiny, mano. Já era. Né? Vamos ver. Quem sabe na terceira temporada, né? Cancela, mano. Cancela. E pra finalizar, o John Bosworth, que ele também é um personagem que na primeira temporada ele é o chefe, né? Ele é como é que ele é? O que ele era na Cardiff lá? Você lembra o cargo dele? Ele é presidente, alguma coisa assim? Eu não lembro o nome oficial, mas ele é um cargo mega importante, né? Ele é o cara que cuida da Cardiff sem ser o dono da Cardiff, né? E
ele é relevante na primeira temporada, obviamente, porque ele, por ser o dono da empresa, ele tem, né, toda essa importância de segurar o projeto e de dar umas freadas no Joe quando ele sai um pouco da linha ali, porque quer fazer as coisas, digamos que até fora da legalidade. E ele cai na armadilha do Joe, né, também. Totalmente, sim. Que é absurdo pra um cara do cargo dele ter caído nisso. E na segunda temporada ele passa a ter desenvolver um papel mais próximo da Cameron, também sem tentar spoiler nada assim, mas ele, digamos que ele faz ali uma relação de mentor, pai dela, né, vamos dizer assim. Ele talvez não ganhe relevância e tempo de tela, mas ele ganha camadas, eu acho, né? Porque na primeira temporada ele é um caipira do Texas que tá sempre querendo ferrar com as coisas, não quer gastar dinheiro, não quer inovar com nada. Sim. Ele quer lançar qualquer besteira que der dinheiro, né? Então ele é sempre personagem, quase que pra personagem pra você odiar, né? Sim. Eu diria assim, que até para explicar pro pessoal aí que tá ouvindo, né? A Cardiff, ela é uma empresa que desenvolvia produtos de eletricista, de juntores, coisas do gênero. Uma empresa bem antiga, né? Eles estão entendendo. Sim, uma empresa bem antiga, familiar, e o Joe chega nela com o intuito de criar da empresa ter um computador pessoal, né? Coisa que eles não querem. Coisa que eles não querem, coisa que eles não queriam fazer e coisa que eles não tinham intenção. Por isso que o Bosworth, ele tinha essa resistência com os projetos, né? Sim, sim. E aí, por ser uma empresa antiga e familiar, a ideia de que você possa arriscar o capital para ficar fazendo ideiazinhas inovadoras é absurda, né? Os acionistas lá ficam putíssimos, né? Os caras que são os reais donos lá, né? Então, quem é você para colocar todo o legado da minha família, de não sei quantas gerações, a perder, né? Porque uma brincadeira dessa literalmente pode falir uma empresa, né? Assim como na vida real isso acontece a todo momento. Sim, com certeza. Ainda mais num período assim em que tinha muita concorrência e pouca certeza do que seria certo ali pro público, né? Sim, sim. Total. Isso que eu acho bem legal na série, né? Ela vai trabalhar muito com o fato de você, né, telespectador, ser do ano 2015, 2016. Então você sabe o que aconteceu. E aí vai acontecendo algumas coisas na série que eles não sabem o que vai vir a ser no futuro, né? Sim. Então conceitos como internet, chat online, jogos online, tipo, vão surgindo ao longo da série. Computadores pessoais, computadores portáteis, né? Aí alguns personagens vão falar, isso daí é uma bobagem, ficar fazendo conversinha na internet, isso é ridículo. Cancela essa merda aí. Aí, tipo, ano 2010, 2012, 2014, surge o WhatsApp, que custa mais de 1 bilhão e não sei quanto. Tipo. Sim. Então acaba sendo bem engraçado ver isso o tempo todo, né? Toda essa questão, acho que eu acho que, pra mim, pelo menos, que gosto dessa parte de tecnologia, essa série é uma das mais competentes, né, pra trabalhar isso. Se fosse resumir tudo, a série é um drama psicológico, né? Sim. Ela, apesar de todas as coisas que a gente falou, de tecnologia, eventos históricos e não sei o quê, ela é uma série que vai focar no desenvolvimento dos personagens, no relacionamento dos personagens entre eles, no trabalho, na família e etc. Então ela é muito carregada de emoções mesmo, a todo momento, desde o primeiro episódio. Emoções, reviravoltas e coisas inesperadas, então, né? Ela é uma montanha-russa aí. Nossa senhora, uma montanha-russa emocional, velho. Pelo amor de Deus, essa série... Porque assim, as coisas não são nada lineares, né? Isso que é bem interessante. Assim, tipo, primeiro episódio, vamos fazer um computador. Aí no segundo ele faz a metade. Aí no terceiro ele terminou. Tipo, mano, as coisas raramente o que eles planejam dar certo. Né? O que eles querem fazer acontece de fato. Sempre acontece uma coisa que você nem imaginava. E muito porque os personagens se sabotam e se auto-sabotam por todo momento. E que é uma coisa que você começa a pensar nas pessoas que você conheceu na vida, nos seus colegas e tal, você vai ver que a vida real não tá muito longe disso, né? Não tá mesmo, Então acaba sendo
muito realista, assim, algumas picuinhas de trabalho ridículas, né? Que... E coisas do tipo, deixar de fazer uma coisa que seria pra um. Vamos colocar como um bem maior, por conta dos seus problemas pessoais e das suas divergências, né, sociais, assim, vamos dizer por assim, vai. Sim. Não é tipo, eu não gosto dele, então eu vou fazer isso aqui, e na verdade prejudica muito mais gente do que só aquela pessoa que você estava tentando mirar, né? Sim, total. E a série, como os personagens, por conta desse projeto inicial, eles ficam muito próximos, né? Tipo, uma convivência ali quase de ficar num bunker, né? Tipo, a série tem Sim. até em alguns momentos, sensação claustrofóbica. Então, por conta desse relacionamento muito próximo um do outro, eles vão desenvolvendo não só amizade e até algumas coisas, relacionamentos amorosos, como também brigas, etc. Então, depois de um tempo, você vai ver personagens fazendo picuinhas por causa de algo que aconteceu no 5º episódio da temporada passada, né? Então, eu não vou aceitar a sua ideia só por causa disso, né? Não importa que a sua ideia seja boa, seja incrível, que a sua ideia se pudesse vai dar resolver 10 todos milhões. os meus problemas ou não. Então, tipo, qualquer semelhança com a realidade, né? Mera coincidência nesse sentido. E aí a gente também vê a questão como eu mencionei anteriormente, né? A questão do software versus hardware, que aí a gente vê nos personagens, principalmente com o Gordon e a Cameron, né? A questão da programação versus engenharia, e na parte da Cardiff, que é essa empresa que a gente já explicou, a gente vê a questão entre Davi e Golias, né? É uma empresa que não tem nenhum histórico com desenvolvimento de hardware, de computadores, e que tem que enfrentar gigantes como a IBM, como a Apple, já nessa época, a Motorola também, né? Todos esses concorrentes, né? Sim, isso acaba sendo bem interessante. O quanto que é quase que impossível concorrer com esses caras, né? O duelo engenharia versus software é bem curioso, ele já começa na primeira temporada, né? Na verdade tem até um outro duelo, né? Tem um duelo inovação e hardware, né? Começando, na verdade, na primeira temporada, que é o Joe, ele quer fazer um computador rápido, barato e pequeno. Aí o engenheiro vira e fala, como assim, tá ligado? Porque isso não existe, né? Sim. E também na parte de software e hardware é tipo, eu quero uma interface assim, assim, assado. Tipo, o programador vira e fala, né, mas peraí, como que você quer que eu faça isso, né? Tipo, o computador nem roda esse negócio que você tá falando. É uma coisa bem do final da primeira, né? Que demonstra bem, assim, aquela coisa, né, de... todo mundo acha assim, porque o computador é novo, tem que fazer tudo, mas não é, né? O cara tem todo um processo ali que tem que ter a parte de hardware, a parte física dele para poder acompanhar o software dele, né? Acaba sendo também muito legal dar esse dado de realidade, né? O quanto que não é só eu ter uma ideia maluca e aí eu falo pra um cara e aí ele me faz, né? Tipo, se eu pudesse ser um Bill Gates. Tipo, as coisas são muito mais complicadas, principalmente naquela época, né? Que ninguém sabia direito o que isso é mais fazendo. coisa de Steve Jobs, né? Steve Jobs ficou bem famoso por umas maluquices assim, né? De pedir coisas que eram impossíveis. Aquele sistema operacional dele que faliu lá, que era baseado quando tinha o nome da filha dele lá, filha que ele tinha fora do casamento e tudo mais. Faliu por causa disso, né? Porque ele queria coisas em que o hardware da época não condizia, entendeu? Sim, total. Então é esse tipo de coisa que vocês vão ver nessa série. E a todo momento mostrando como que funciona grandes corporações, empresas, sabe? Esse canibalismo entre empresas, o quanto que é difícil você tocar um projeto, falar com as pessoas, ter novas ideias e etc. Obviamente, nunca trabalhei numa empresa dessas, mas pelo que se lê na internet, porque se já li de artigos, parece ser bem realista. Até você pegando um pouco do que a gente sabe da biografia de alguns caras como Steve Jobs, você vê que esses ambientes não eram nada fáceis, né? Sim. E toda aquela questão de ter digamos que uma semi-espionagem, né? Porque ninguém tá espionando ninguém, mas um funcionário que fala no bar, o outro que conversa na feira, que tá exibindo coisas, e acaba mudando rumos por conta disso, né? Sim, acho que é bem isso mesmo.
Mais alguma outra característica para ressaltar, você acha? Não, eu acredito que a gente foi bem amplo até aí nisso. Você diria o quê? Quais são os prós da série, assim? O que você acha? Pra mim, o que realmente me chama a atenção é por ser um drama psicológico, ele vai ter um desenvolvimento muito rico e complexo dos personagens. Sim. Os personagens, eles não são nada estanques, né? Eles vão mudar o tempo todo, eles são bem dinâmicos. Sim. O conflito... Humanos, né? São bem humanos nesse sentido. Mas o quanto que é difícil escrever isso num roteiro, né? Sim, a gente vê qual que é a dificuldade que se tem por aí, né? Sim. Não vamos falar mais, já falamos. Não vamos mais citar exemplos de séries. Chega. Mas é isso, assim, é muito dinâmico e os conflitos entre os personagens geram consequências que você vê no próximo episódio, e no próximo, e no próximo. Que é só dizer que o roteiro é muito bem feito, né? O roteiro é muito bem pensado, né? Muito bem elaborado. O cara demonstra, assim, que o cara, quando ele começou a escrever aquilo, quando ele tava no primeiro episódio, ele já tinha uma noção do que ele queria falar no sexto episódio, né, mano? Claramente, assim, as 2 temporadas que nós temos até hoje, elas são bem fechadas em si, né? Então, a primeira temporada, claramente, sobre um arco de história específico, né? Que vai desde o primeiro até o último episódio, claramente. Ninguém ali no meio resolveu fazer grupos focais para mudar de ideia, não sei o quê, e mudar de personagem. As coisas são muito bem amarradas. Você pode talvez não gostar de um ponto ou de outro, não gostar de um personagem, mas a história é bem amarrada tecnicamente. E você pode não gostar de não gostar dele também. Sim, tem essa. E a série é muito bem produzida, né? Isso é importante dizer, ainda mais por ser um drama, uma ficção histórica. Ela se passa nos anos 80, então tem que ser minimamente bem feito, ter os carros da época, ter cenas externas para não parecer que aquelas séries meio baratas de estúdio, né? E acho que eles conseguem fazer isso muito bem, sem ser aquelas coisas meio ridículas, exageradas, né? Que anos 80, sempre quando você vê uns memes de anos 80, umas coisas de anos 80 na internet, é sempre meio ridículo, né? Sim, tipo, sempre com aquelas calças nada a ver, aquelas roupas de ginástica meio ridícula. Né? É como se todo mundo fosse assim, né? Acho que é isso que eles deixam bem claro que não é, né? Que era uma coisa, assim, existia, óbvio que existia. A gente tem foto, tem propaganda e vídeo pra provar que tem. Mas não quer dizer que todo mundo era igual, né? Não era uma fábrica de pessoas estereotipadas, né? Nem é. Na verdade, a galera tem um vestuário bem da hora. A Cameron é bem badass, né? Tipo, não tem nada ridículo, assim, né? Ela tá de acordo com o que ela demonstra ser, né? Que essa juventude anos 80, meio punk rock, meio contravenção e tal, não sei o que, meio anarquista, né? Mutiny tá aí pra provar que a ideia era essa, né? E digamos que todo mundo tá condizendo ali, né? Com isso. Os carros são da época, que nem você falou, sabe? Tipo, as empresas, né? Aquela coisa, montagem empresarial, toda hierarquizada, toda certinha. Com a sala fechada, daquele jeito, sabe? Todo mundo tem, né? Aquela mentalidade de trabalho, né? E os computadores de antigamente, aquelas caixonas enormes com a tela preta e letras verdes, a todo mundo. Sim. Nada legal de se usar, mas pelo menos pra ver é legal, né? Nossa senhora, aquilo devia dar dores de cabeça absurda de ficar programando durante 12 horas seguidas. Total, e a tela uma pequena, de tubo ainda. Super cansativo pros olhos. E agora, falando um pouco de alguns pontos negativos, né? A gente tem que tentar colocar não só os pontos positivos, mas alguns pontos negativos. Eu tenho alguns, não sei se você vai concordar. Eu acho que os roteiristas talvez exagerem um pouco em querer criar reviravolta toda hora. Tipo, sempre tem que ter um treco incrível pra acontecer. Talvez eu maneirasse um pouco nisso. Eu não sei se isso, na verdade, assim, é uma coisa tão ruim. Eu, particularmente, eu não acho ruim no contexto da história, entendeu? No termo de desenvolvimento da série. Eu acho que talvez seja um pouco realmente exagerado, que todo episódio tem que ter alguma coisa. Mas, assim, existem outras séries que eu gosto também, que são bem piores que isso, assim, nesse sentido. Que é tipo The 100. Mano, o cara lá, tipo, é uma
uma reviravolta e uma traição por segundo, né, meu? O negócio é absurdo. E, sim, Game of Thrones também tem um pouco disso, né? Mas eu acho que também. eu diria o contrário. Inclusive, reclama-se muito de Game of Thrones por acontecer pouco hoje em dia, né? Hoje Mas em dia, talvez né? uma época acontecia bastante. Hoje em dia ela é bem menos. E eu não teria problemas. Sim. Eu não tenho problema com isso no Game of Thrones, diga-se de passagem. E eu também não teria problema se fosse um pouco mais calmo. Assim como é Better Call Saul, por exemplo, né? Se Halt and Catch Fire fosse meio assim. Mas assim, essa é uma questão realmente de perfil mesmo, né? Eu entendo o que você está dizendo. Se você for comparar realmente com, por exemplo, um Better Call Saul, você tem lá umas reviravoltas a cada 2, 3 episódios, né? Não uma a cada segundo, né? É que talvez, eu não sei, acho que se a gente for pensar, eu pelo menos vejo assim, é que a ideia que ele quer gerar com a reviravolta é desenvolver a tensão. Que eu acho que talvez eles tivessem medo de ficar realmente maçante, ficar meio bobo, né? Estagnar a história. É que tá também, já não, é aquilo que a gente falou, né? Não é digamos que um tema tão amplo. Então, tão amplo assim em termos de público. E se não tiver isso, talvez não conseguisse ter tanta atenção da audiência. O tema é muito difícil mesmo. E tô colocando, eu coloco como um contra, mas no fundo também acaba sendo, de maneira meio paradoxal, um ponto positivo dos roteiristas de conseguir transformar um tema árido desse em algo super interessante. O que leva a uma outra coisa que eu ia falar, que é do drama, às vezes, ser meio exagerado, né? Eu acho que às vezes eles dão uma surtada nas emoções de alguns personagens, acho que principalmente, talvez em relação a Cameron. Parece que eles querem porque querem mostrar um ponto específico, uma rebeldia, uma emoção exaltada, e fica muitos episódios seguidos tendo crises incríveis, assim, né? Sim, sim. Crises existenciais, eu diria até, né? Total. Tipo, enquanto também com o Gordon também, e a Donna, pra não ser também sacana, só com os personagens femininos, o Joe é um personagem que você vê que ele tá quando você vê que ele vai se assentar, né? Que ele vai ficar normal, entre aspas, ele vai lá e faz alguma merda absurda, né? Então, ele não é o personagem que vai, tipo, sei lá, chorar, descambar, falar não sei o quê, mas ele é meio destrutivo, vai arranjar brigas, vai causar algumas destruições e acaba sendo um drama exagerado também em alguns pontos, né? Sim. O que eu ia dizer é que a Donna e o Clark, eles têm, a Donna e o Gordon, né? Eles têm um desenvolvimento, assim, dessa parte de drama naquela parte de família, né? O drama família, né? Tipo, o Joe tem o drama... Tem um pouco da crise de... Complexo paterno dele. Um conflito com... Isso, complexo paterno, obrigado. E a Cameron tem um complexo de identidade, vamos dizer assim. Então são dramas, né, diferentes para personagens diferentes. Colocando dessa forma ficou bem bonito mesmo. Acho que a série até tenta diversificar bastante, né? Cada personagem tem lá a sua dinâmica, né? Sim, mas eles às vezes pecam pelo excesso, sim, isso eu concordo. Eles poderiam chegar a um resultado igual, só que sem levar ao ponto em que eles levam, vai. Bom, resumindo, essa série é muito boa, assista. Agora. A pergunta é por que não assistiu ainda, né, meu? Velho, o cara tá assistindo um podcast. Você sabe por que não tá assistindo? Porque tá vendo Game of Thrones lá, meu. Tá brigando no Facebook por causa de spoiler. Vai assistir Howling Cat Fire, ninguém vai te spoiler, cara. Pode ficar tranquilo, mano. Você vai assistir esse negócio, você pode ver 2 semanas aqui depois. Ninguém vai falar. Não vai mesmo. Ninguém vai estar spoilando, velho. É uma Você maravilha. vai ter o prazer de ser o spoilador, né? O spoilador, olha que legal. Amanhã, né? Tipo... Você nunca... eu muito seriamente eu recomendo mesmo. Eu gosto muito dessa série. Ela já teve 2 temporadas. Ela foi renovada pra terceira. Apesar de não ter um sucesso estrondoso, como a gente falou antes. Então, se você curte drama psicológico, tecnologia, ficção histórica e reviravoltas e uma imprevisibilidade muito grande no decorrer da história. Sim. Então, essa é a sua série.
desliga esse podcast e acessa a nossa página E vai dá ver esse like, negócio, etc. E depois vai assistir a série. Agora a gente vai dar um leve intervalo e na volta a gente volta com a segunda parte Fazendo com algumas spoilers. análises aí e discutindo alguns episódios que a gente achou legal. Então é isso. Falou, galera. Até a próxima. Falou. Warning, spoiler alert. Warning, spoiler alert. Bom, pessoal, bem-vindos aí à segunda parte, então, aqui do nosso podcast em série. Agora a gente vai falar um pouco com spoilers, vamos falar de coisas que aconteceram na série, vamos desenvolver aí algumas ideias que a gente tem a respeito dos personagens, de alguns temas. E antes da gente entrar um pouco nisso, a gente vai falar aqui, né, como a gente já fez essa brincadeira antes, dos nossos episódios favoritos. Lembrando que eu não sei quais são os episódios favoritos do Daniel e o Daniel não sabe quais são os meus episódios favoritos. E aí, quem começa essa vez? Essa série, acho que cada vez mais eu tenho dificuldade de escolher episódios favoritos. Eu diria que na primeira temporada eu tenderia a escolher duas possibilidades. E eu vou escolher uma delas quase que aleatoriamente, mas as duas acho que são muito boas de qualquer maneira. Que seria... Deixa eu checar aqui. Episódio 9. 9. Penúltimo episódio da temporada. Penúltimo. Qual que era esse? Título Up Hell Yeah. É o episódio que eles vão para feiras em Las Vegas para apresentar, ou tentar apresentar, por assim dizer, o Giant, né? Sim. O Giant, que é o computador que eles passam os últimos 8 episódios tentando fazer depois que o Joe dá o golpe lá, né? Sim. E eu acho que ele é bem da hora, porque ele vai culminar com tudo que você viu antes. Você finalmente vai ver se essa porcaria vai dar certo, se eles vão se dar bem. E segundo, porque ele é absurdamente caótico, né? Eu acho que justo quando você esperava que você fosse ter algum sossego nessa temporada, ter alguma resolução, alguma felicidade, se é que existe felicidade nessa série. Eu tô procurando ainda. Mas quando você acha que vai ter, tipo, não tem, o bagulho não funciona, o bagulho tá zoado, o AS da mina eles não querem usar, o MS dá problema, tira, põe, vai, e aí o outro cara tem um computador que é bem melhor. E, bom, quem viu sabe, é um caos total e termina com o Joe vendo o Macintosh lá e ficando... Hello World, falando Hello World e ele pirando, né? E eu acho que é legal, né, esse negócio, porque mostra o quanto ele é um loser, na minha opinião, né? O Joe, você tá falando? O Joe, tipo, ele não tem como inovar nada, né? Ele é um babaca, na verdade. Ele é um cara... Não, é assim, ele... Como que pode se definir o Joe? É assim, ele tem vontade, né? E você vê nesse momento, no final, o quanto que ele tá perplexo ali e é um invejoso mesmo. Sim. Sei lá. É lógico que eu tô tirando algumas conclusões das quais ele não fala, mas, tipo, ele acaba sendo um grande invejoso, na minha opinião. Sim, totalmente. Ele não vai inventar nada que presta, provavelmente. Vamos ver a terceira temporada, mas tudo indica que não. Sim, tudo indica que ele vai aparecer de novo pra fazer o que ele sempre faz, estragar a vida dos outros, né? Destruir tudo, acabar com a vida dos acho outros, que falir a empresa. Dá pra definir o Joe como uma força da natureza, né, meu? O cara, tipo, ele só serve pra destruir, velho. Ele não consegue criar nada, né? Então, eu diria mais que isso. Ele é um espírito do capital, né? O cara é a grana embutida ali, né? Se o dinheiro fosse um personagem, é ele. Né? Se o dinheiro encarnasse em alguém, encarnaria em John Macmillan, então. Sim, tipo, onde ele toca, ele destrói, né? Tipo, vai corrompendo as pessoas, manipulando. E até onde a gente viu final da segunda temporada, onde ele tá, virou ruínas, né? Sim. Literalmente. Depois que ele sai da Cardiff, na primeira temporada, Cardiff também não é mais a mesma coisa, né? Ele ferra tudo lá, né? E todo mundo debanda, né? Ele é um cara que não agrega ninguém, né? Sim, não, de forma alguma. Todo mundo que um dia se juntou a ele vai automaticamente nunca mais querer nada perto, né? Tanto que a segunda temporada é baseada nos traumas da Cameron, né? Tipo, sai daqui, velho. Sai daqui, mano. De não querer nem ouvir o nome dele, né, cara? De tão absurdo que é. Começa a tremer, né?
E da segunda temporada, qual que é o seu preferido? Não, fala da primeira aí. Ah, quer que eu fale da primeira? Meu da primeira é o episódio 6. Nossa, esse cara é muito aleatório. 6 não, né? desculpa. Episódio Ninguém 4. viu o episódio 4? Nem vi isso. Tem 4, eu pulei essa Pulou, né? É aquele Close to the Metal. Em que a Cameron tá desenvolvendo lá o OS e ele chama uma repórter pra fazer uma matéria, né, sobre o desenvolvimento do computador novo, do sistema operacional. E aí ele forja uma perda dos dados da Cameron, você lembra disso? Sim, sim. Meu, assim, tipo... É um episódio que você assiste na beira da cadeira, assim, vendo, meu, o que eles vão fazer, cara? O que eles vão fazer? Aliás, ela tá desenvolvendo BIOS ainda nesse episódio, né? Nem o sistema operacional. E fica aquela coisa assim, meu, ele pegou, ele não pegou, ele sumiu, ele não sumiu, por que tá fazendo isso, por que não tá fazendo? Ele fala, não, eu fiz. Aí depois você descobre, né? Uhum. Eu fiz de propósito, apaguei todo o trabalho de uma pessoa tem aí, ficar 14 horas na frente do computador programando, só pra poder fazer aparecer na revista bonito, né? Criar drama pra televisão, porque tipo, né, ele fala, né, que eles não fariam uma matéria sobre um negócio novo, né, sobre alguma coisa nova só. Tinha que mostrar ali um pouco de emoção na coisa, né? E aí ele saca que o carinha lá, ele vai fazer uma reportagem zoeira, né? Sim. Vai mostrar o quanto que os caras estão caídos, que eles Sim. são os cachorros mortos, né? Uhum. Ele saca muito bem e realmente é um golpe absurdamente baixo, né? Porque Sim. a Cameron realmente fica muito ela mal, acredita, né, que ela manipulação perdeu tudo que ela fez, né, cara? Meu, A mina surta, né? Sim, era totalmente... Não, e tipo, ela não sabe nem o que ela fez com o backup dela, né, meu? De tão absurdo que é. E tem toda a trama da dona acabar ajudando lá, Sim. e aí recupera. Sim. E isso também era em vão, né? Porque o cara... Uhum. É que aí também trabalha um pouco da dona, mostrando que ela também tem um domínio sobre as coisas ali, né? Que muito louco. começa a desenvolver um pouco, assim, um dos poucos momentos da primeira temporada em que ela é mais desenvolvida, né? E que mostra que ela é bem mais competente do que realmente o Gordon gosta de fazer a gente acreditar que ela é, né? Sim, sim. Ela entra pra dar um toque de mestre aí, né? Sim. Certo. E aí, segunda temporada? Segunda temporada, não faço a mínima ideia. Todos os episódios são muito bons, a temporada é muito boa. Eu fiquei tentando pensar qual que era o mais foda, mas sei lá, acho que ia ficar muito artificial. Essa temporada é muito boa. Talvez se eu fosse elencar um pouquinho mais forçado, talvez eu falasse o primeiro mesmo. Ok. Porque o primeiro começa mostrando lá todo o esquema da Mutiny, o quanto que as coisas mudaram totalmente, o quanto que essa série agora é uma outra coisa. Sim. E você não esperava isso. Dá um time skip, mas acho que ela é muito boa de maneira geral. Eu como eu sou uma pessoa que se atém aqui à brincadeira e segue, né, a regra da coisa aqui e tal, né, que leva esse podcast a sério de verdade. Um cara bem engessado, né, que tem que fazer as coisas conforme as regras. Você é o Gordon aqui. Eu sou o verdadeiro Gordon, exatamente. Nesse momento eu sou. Eu selecionei o episódio 6º da segunda temporada, agora sim o 6º. Que esse episódio eu também não vi, mano. É o 10 Broad 36, que é o em que o Joe ele tenta mudar o valor da franquia do timesharing lá dos servidores, né? Do compartilhamento de tempo dos servidores de $3 para 5. E acaba tirando, né, a Mutiny do ar. Mas a parte mais legal desse episódio, assim, que acaba falhando, né? Mas assim, a parte mais genial é que eles tentam simular um computador, né? Aí os caras, eles, em vez de conseguir resolver o problema que não dava pra ser resolvido, que por questões da linguagem lá, que era difícil, né? Eles fazem como se fosse um simulador de... Eles fazem meio que um emulador, né, do sistema, né? Como se estivesse na internet. Lembra que eles, na verdade... O próprio Joe, né, pra ele ver como é que ficou e obviamente ele acaba não caindo na piada. Sim, ele obviamente não cai porque o negócio fica meio óbvio, mas o legal é o esforço de tudo que eles passam ali pra tentar, né, simular aquela situação. É uma patetagem essa Mano, é muito bizarro. Monta debaixo da mesa o negócio, né? O negócio tá soldado na mesa porque não ia caber, né?
Sim, Essas sim. coisas mó absurdas. Ele disfarça o modem pro cara não saber. Puta maluquice, né, meu? É legal esse episódio dar uma salvada no Joe, Uhum. mostrando que ele é um cara que, apesar de ser meio imbecil, ele tem lá os seus conhecimentos, né? E não cai numa Sim. besteira dessa. É. E o quanto que também os caras menosprezaram ele ali, né? Sim, Tipo, totalmente. mó teatrinho idiota lá, de pateta, acharam que o cara ia cair, né? Sim, sim. Acho que ele fica até meio... Ele fica bem puto, né, cara? Ele fica bem puto. Ele fica tão puto que ele ameaça. Ele ameaça não, né? Ele vai lá e rouba o Mutiny, né, praticamente. Por conta disso. Posteriormente. Sim. E aí entra naquilo que a gente tava falando na parte anterior, o quanto que tem 1000 vendetas nessa série, né? Ah, sim. Eu ferro você, aí você vai e me ferra, e aí depois você fica puto e faz de novo, e as coisas vão chegando num nível que, sei lá, acho que na próxima temporada vai terminar com alguém morto. Isso aí, né? Meu, eu acho que se eles tivessem porte de arma, a gente teria se encerrado essa temporada no terceiro episódio, né? É por aí, velho. Porque o negócio é bem, né? Esse negócio de cara que sacaneia e faz coisas é bem complicado, né? Sim, sim, total. Mas essa temporada realmente é muito sólida, essa segunda temporada. Ela é, cara, eu acho que ela sim, assim, como muitas que tem, ou como muitas não vai, como algumas que tem por aí, ela se dispõe a desenvolver uma coisa no começo e vai essa coisa até o fim, né? Aham. E até uma conclusão, na verdade. Isso que é legal, né, dessa série, eu acho. Porque, tipo, a gente já espera que a terceira temporada seja uma coisa totalmente diferente, né? Porque o final dela já foi, né, falar de, olha, acabou o Mutiny, não é isso, a gente vai desenvolver agora outra coisa em outro lugar, em outro espaço, em outro tempo, né? Aham. Então Mas é uma eu... coisa bem audaciosa dos showrunners e Hum, criadores, se você for parar pra pensar. Porque eu não consigo recordar nenhuma série que muda no grau que ela muda. Porque, assim, muda tudo, cara. Tipo, eles não estão nem no mesmo lugar, não estão fazendo a mesma coisa, eles não têm nem os mesmos objetivos mais. E eles nem juntos mais estão, né? Tipo, acho que realmente é bem drástico, assim. olha, Nem sei de onde eles foram tirar essa ideia. é... sim, Que as de mudanças que muda... me vêm à cabeça de algumas séries, Uhum, elas são meio artificiais, assim, né? Você vê essa mudança de setting, uhum. lá, muda um cara, sai um cara, não sei o quê. Realmente, assim, se você pensar em Breaking Bad, se você pensar em The Shield, se você pensar em... não... Eu tô pensando, assim, em coisas mais formatos menores, mais, né, focadas em desenvolvimento de história. É difícil, é difícil. The Shield tenta, acho que um pouco, mas não é a mesma coisa, assim. Agora pensando Uhum. assim. The 100 tem um pouquinho também, mas é aquela síndrome síndrome de Game of Thrones, né? Mata a gente aqui, mata a gente ali. A história vai mudando mais por conta disso do que por conta de mudanças mesmo, assim, efetivamente, desenvolvimento, né, dos personagens. Não vejo a menor possibilidade da É. CW um dia fazer uma mudança tão drástica Eu assim, também não, né? né? Mas eu tô sendo gentil com a CW. Pelo menos The 100 é legal, vai. Sim, não, nem tô criticando nesse sentido. Você nem Eu só pode acho que eu só acho que é assistir ver a muito. série, mas tudo bem, né? Tem que assistir quando tiver tempo de assistir essas porcarias. Nossa, machão. Eu acho que é muito audaz mesmo, assim. Uhum. Tipo, você, a Eu pessoa acho tá que é vendo uma um coisa. bagulho e de repente vira outro, não é pra qualquer cara. Acho que talvez o fato de ter poucos telespectadores, Uhum. poucas expectativas, deva fazer os caras serem mais corajosos. Não sei. Né? Talvez eles tivessem os planos desde o início, etc. Mas. Aquilo que eu acho aquilo que eu falei no começo, que eu acho que a AMC ela é muito competente em levar a visão dos criadores das séries, e Better Call Saul a gente vê isso, e É mais uma das emissoras, sim, canais que respeitam o sim, roteirista, né? é, Acima de tudo, que é o artista por trás sim. da série, né? Breaking Bad também, assim, você vê que tipo tem ali o dedo do cara que criou o tempo inteiro, né? Coisa que você Uhum. não vê em outras emissoras, assim, ou muito raro, muito difícil. Não, obviamente é que eles também não podem fazer em tudo, né? Walking Dead, você vê que depois de um tempo ele, né, começa a ficar uma coisa mais
você vê que tem um pouquinho da influência da fama dele, né? Não consegue se sustentar por conta da própria fama. Ah, sim, ele tem que cumprir expectativas eternamente, né? Exatamente. E nunca vai mais cumprir, infelizmente. Pelo menos do geral. Honestamente, eu gosto bastante. Eu gostei muito mais dessa sexta temporada do que a quinta. Bom, então agora a gente vai começar a falar de Walking Não, Dead. estamos falando da AMC, cara. Presta atenção. Tô zoando, caralho. Foca aqui, mano. O cara ficou puto, mano. Agora com vocês, o Nelson. Aquela palavra que você conhece, tá? Opa. Mas a AMC, ela nesse sentido, acho que se a série é boa e mantém uma audiência de baixas, vamos dizer assim, de baixo de 2 a 3 milhões, eu acho que eles conseguem se manter num quesito desenvolvimento artístico, parece, assim. Não sei, é uma sensação que eu tenho. Fora isso, assim, acho que eles acabam se perdendo depois, né? Ou eles ganham tanto dinheiro com Walking Dead que eles não estão aí com nada. Pode e o ser. resto eles fazem o que eles bem quiserem, né? Faz até mais sentido, viu? Tipo, não tem problema. A gente pode fazer o que você quer fazer. Você quer fazer My Little Pony versão live action? Beleza, cara. Vamos fazer. Walking Dead paga você, entendeu? É tipo Drama isso, né? psicológico My Little Pony live action. Isso, com zumbis e cavalos voadores, pôneis voadores coloridos. Nossa. Você assistiria, né? Que eu sei. A gente acabou de lançar um rumor. Vai aparecer, tipo, mano, nos jornais, nos sites aí. Sei, com certeza. A AMC está produzindo, está em fase de produção. Né? Podcast afirma que a AMC está em fase de produção de meu Pequeno Pony, My Little Pony versão live action. Sim. Mas é isso, os caras realmente respeitam muito. Uhum. E por enquanto eu tô bem feliz com isso. Sim. Confesso, tá bem empolgado pra terceira temporada do House and Catch Fire. Uhum. Eu imagino, assim, já é no nível da suposição, né? Sim. Mas eu imagino que vai ser a última, né? Eu acho que também não dá pra imaginar que eles vão levar isso anos e anos a fio, né? Então eu sempre acho que toda temporada vai ser a última de tudo, entendeu? Porque eu honestamente não... Quando terminou a segunda, fiquei acompanhando um bom tempo e não notícias e no subreddit, a sensação que se tinha era de derrota, de que ela seria cancelada com certeza. Então a gente já tava só... Não sei se você tava assistindo já nessa época. Já tava assistindo. Então, eu lembro que a sensação era só tipo, mano, vamos esperar sair a notícia de que foi cancelada, porque eu não aguento mais esperar. Sim. Então, isso ficou muito como uma coisa assim... Sabe, tipo, last chance, assim, tipo, a última chance e o canto dos cisnes agora, sabe? Então, nessa última temporada, o Joe vai usar duas beretas, vai sair atirando todo mundo. O Joe e o Gordon, um maluco atrás dele, né? O Gordon realmente, né? Que agora ele tá degenerando lá, né? Sim. Eu também não sei, assim, o que esperar, honestamente, assim, porque... É o que eu falei, cara. Pra mim, todas essas séries menores, assim, a próxima temporada é sempre a última. Eu acho, talvez, dependendo do que eles... Que vai depender muito do que eles vão trabalhar nessa terceira temporada, entendeu? Eu espero que tenha uma quarta temporada, talvez, por conta do quanto eu gosto. Mas não sei se eles vão ter tempo suficiente pra isso também, né? Porque... tem essa. Que a gente... pode presumir que nessa terceira temporada eles vão falar sobre as redes sociais. Só que na época lá, estamos em 84, 85. Não sei se você acha isso, não sei. Então, eu assim, eles dão a entender que a ideia era desenvolver isso, mas posso estar errado, né? Não sei. Como a gente falou, cara, é imprevisível o que eles podem querer fazer, né, na verdade. Acho que no fundo teria que... Não sei, que eles parecem ter um tema fechado por temporada, um tema que eles querem trabalhar, vai saber o que eles querem. A única coisa que eu espero, independente de ter mais 1, 2 ou 20 temporadas, é que eles fechem com uma chave de ouro e não tentem fazer... se for pra ser a última, faz a última, vamos fechar o ciclo dos personagens. Sim, isso é uma coisa que eu sempre espero das séries. E eu vejo assim que muita gente tem problema com o final, entendeu?
O pessoal parece que não gosta que as coisas acabem, parece que é uma coisa ruim acabar, mas eu não acho que seja. Eu acho que toda história tem que ter um fim, entendeu? É Supernatural que eu digo. Então, é Supernatural, Não velho. entendi o que você falou. Você tá arrastando esse cachorro morto pelo meio oeste norte-americano faz 7 anos já, quase, né? Eles vão fazer 20 anos de série e ainda vão estar fazendo esse negócio. Padalec vai se aposentar nesse negócio, né, velho? Pelo amor de Deus. E, os caras vão estar velhinho de andador fazendo Supernatural, né? Ainda vale dizer que a segunda temporada do Halt and Catch Fire poderia ser um fim, hein? Então, poderia, realmente. E tem um fim bem bonito até, né? Um negócio bem estranho ali, bem enigmático, bem triste também, né? O Joe termina lá com seus planos maquiavélicos lá, que o Gordon acaba pulando fora e tal. Daria um final ali, meu. Eu acho na época que eu assisti, pra mim já era um final, né? Eu já tava meio desesperançoso, mas... eu não sei. Agora eu acho que falaram que vai ter mais coisa. Eu não tava tão desesperançoso assim, mas eu entendo o seu ponto. Sim. Eu acho, assim, que a série tem um potencial, mas é um potencial como todas limitado, né, meu? É tipo, você pensar em Americans, velho. Uma hora eles vão ter que ser presos, eles vão ter que morrer, eles vão ter que ser descobertos, entendeu? É que nem Breaking Bad também, que nem Breaking Bad. Chega uma hora que não tem mais como você sustentar ali o desenvolvimento do roteiro, entendeu? Não tem como você fazer a narrativa se estender por 5, 7, 8, 10 anos, entendeu? Você chega num limite, assim, do que é cabível. E eu acho limite que... da plausibilidade Exatamente, mesmo, né? E eu acho que talvez seja a última temporada. Seria assim... E lembrando que tudo indica que eles vão pra Califórnia, né? Então é bem improvável... Bom, além de ser novos ares, né? Obviamente a temática acho que vai ser bem diferente mesmo. E nada impede também deles fazerem um time-lapse, né? Assim, tipo... Passa-se 5, 6, 7, 8 anos também, né? Aí podem já começar falando de internet nos anos 90, né? É possível. Entendeu? Eu não sei. Não sei se eles dariam um time-lapse tão grande, mas em algum nível eu não duvidaria mesmo. O que seria interessante, né? Porque já que a ideia é sempre abordar essas coisas, né? Então... sempre abordar os momentos de desenvolvimento, né? Então acho que seria interessante nesse sentido fazer esse time-lapse aí, fazer esse pulo do tempo, né? O que eu acho legal, e até aproveitando, fazendo umas pinceladas aqui em algumas possíveis análises, né? Tendo uma terceira temporada, né? Seria legal fechar um pouco o ciclo de ideias que eles têm, né? Então, tipo, por exemplo, o Joe, pelo menos na minha visão, de ser esse espírito da grana e o espírito do capital selvagem, seria legal eles tentarem fechar com chave de ouro até onde isso vai, né? Sim. Tipo, isso aí vai dar certo, isso daí não vai dar certo, ele vai acabar deslanchando, não vai? Quais são as consequências para ele e para os outros? Até agora péssimas, né? Pra ele ir pra cadeia, né, velho? Porque é o que falta pra esse homem, né? Porque para um hospício, né? Mas aí que tá, né? Isso que é interessante da série, ela mostrar que o negócio é esse, né? E ninguém vai prender, os caras não vão pra cadeia, né? Sim, tipo, sim. Não, mas ele vai pra cadeia pela sociopatia dele, não pela falcatrua, entendeu? Sim, vai acabar matando alguém, dando uma porrada. Então, né, sei lá, ou então, sabe... Até botar fogo ele já botou nessa série. Mas, foi verdade, né? Realmente, mano, ele não tá muito longe de acabar... Então, aí você cadeia, pensa dele fazer, sei lá, fazer algum acidente aí acontecer e se dar mal nisso, né? Tipo, achando que ia dar tudo bem. Sim. Né? E o que eu acho também, assim, o que é bom da série, que também é raro, assim, que ela desenvolve bons personagens femininos também, né? Que isso a gente tem falta no mercado, né? Tem muita falta, e a outra coisa que eu ia falar, eu gostaria de ver o fim da história, ou pra onde a Cameron vai, né? Sim. A Cameron, que desde o início é um personagem incrível, vai ganhando mais importância, mais complexidade. Eu gostaria de saber até onde ela vai chegar, né, em termos de sucesso. Porque ela tem a medida do sucesso diferente do Joe, né? O Joe é grana e, sei lá, e que mais, dinheiro e novos projetos, que na verdade é só sucesso, não é nada além disso. Sim. E ela quer realmente fazer algo diferente, né? Sim. O que é
tem aquela história na primeira temporada, principalmente, né, do OS que ela quer fazer lá, né? Uhum. Sistema operacional super interativo, um bagulho que é tão foda que Nem não hoje existe até hoje. Sim. Até hoje eu tô esperando esse negócio, Cameron. É. Por favor, termine esse negócio. Cara, você pensa que assim, a próxima temporada pode ser o desenvolvimento do Zuni, entendeu? É, né? Tem essa. Tipo, sei lá, os caras lançam o iPod, eles lançam o Zuni, eles podem fazer milhões de coisas, né? Eu acho que assim, potencial tem. E seria até legal ver alguma coisa assim mais. Desenvolvendo mais a relação entre a Donna e a Cameron. Eu acho que elas têm uma química muito boa, né? De personagens, assim. Elas se complementam e ao mesmo tempo em que elas têm atitudes assim opostas, né? Total. Tipo, Muito. enquanto a dona tá ali sendo uma pessoa mais, tipo, mãe, né? Com cabeça, assim, né, aquela coisa de engenheira, mãe, né? Tendo aqueles conflitos de família e tal, não sei o quê. E pensando no bem dos próximos a ela. A Cameron não, né? Ela quer também desenvolver, ela tem esse espírito, né, de inovação. Mas é aquela coisa, né? De ser totalmente disfuncional, ser imatura, né? Totalmente caótico. Totalmente Aí na caótico. segunda temporada, E ainda a própria Mutiny Uhum. incorpora fisicamente Sim. o caos mental É. da Cameron, né? A casa era uma zoeira absurda, né? Sim. E o que é legal é que assim, elas são dois opostos e elas se complementam, né? Isso que é o legal. Eu acho que isso que seria o mais interessante continuar vendo nessa série, né? Elas dependem totalmente uma da outra, assim, Sim. né? A Cameron, a empresa teria falido no primeiro episódio se não fosse a dona. Sim. E não a teve... dona também acaba. Eu acho que talvez ela tá meio perdida antes Sim. de começar. Aliás, antes da série começar, na verdade, né? Uhum. Meio aquela coisa que a gente tava falando de ser meio loser por ter tá num emprego nada a ver. E ela Sim. acaba achando um novo propósito na vida ao trabalhar com a Cameron e poder fazer uma empresa do zero e uma empresa que é absurdamente inovadora a ponto de, sei lá, tá tipo 10 anos à frente, vai, sei lá. Pode ser. Bagulho. Os Você caras pensa que eles basicamente inventaram fizeram... MMO ali. então, eles fizeram uma rede de computadores num Commodore 64, cara. Sim, com uma internet Que internet, né? ridícula, né? Internet de escada com um negócio mó lagueado, né? Lembra que tinha várias piadas relativas ao lag, né? Total, né? E acho que tudo isso, assim, né? Tipo, assim, eu acho que o legal da segunda temporada é isso, né? A Cameron, ela tá ali, ela tá, sabe, sempre fazendo... Tá daquele jeito caótico dela, desenvolvendo as ideias, tendo os problemas de relacionamento que ela tem e tudo mais. Mas eu acho que a dona a gente tem um desenvolvimento de personagem muito melhor, entendeu? Assim, do tipo, ela passa a se encontrar enquanto pessoa dentro da Mutiny, entendeu? Total, exatamente. E a série acaba trabalhando várias temáticas bem sérias, assim, e difíceis e complexas, como, por exemplo, a gravidez da dona, né? Sim. Na segunda temporada e tomando atitudes bem drásticas. E eu acho até interessante, né? Normalmente quando você vê essa temática de gravidez e aborto nas séries, é sempre aquela mesma ladainha de que aí vai ter uma discussão com o seu marido, não sei o quê, e ele vai te obrigar a fazer alguma coisa. Ou até mesmo o clássico realmente obriga a fazer alguma coisa, né? E ele, na verdade, nem fica sabendo disso, né? Ou fica sabendo... termina, ele nem fica, né? Ele nem fica sabendo de nada. E mostra, na verdade... Ela é dona de si mesma, né? então, a dona é dona de si mesma. Haha, patuns. Joga no Reddit. Ah, meu Deus. Mas só fala em português, né? Então, não sei. Eu acho que isso vale também pra mostrar o quanto ela muda em relação a isso. Porque você pensa assim que na primeira temporada ela meio que ela sai do emprego, não era isso? Pra poder ficar em casa. Ela acaba saindo. Ela acaba saindo do emprego pra poder ficar em casa, porque o marido tá lá desenvolvendo... Nossa, tá desenvolvendo um novo computador. E aí ela larga tudo que ela é, tudo que ela pretende ser pra ficar com o marido e não dá em nada depois disso, né? E aí quando a gente vê eu acho que essa questão do aborto que ela levanta, além dela ser dona dela mesma, mostra que ela começa a ter mais controle do destino dela, né? Pelo que ela quer. Ela não quer mais ser essa coisa
comum, esse lugar comum que é só a mulher que fica em casa pra cuidar do marido e cuidar dos filhos, né? Ela quer desenvolver um papel dela como empresária, como, enfim, né, como como é que eu posso dizer assim, um papel mais ativo, né, na própria vida, né? Sim, e ela até poderia querer ser dona de casa e o Sim, escambau, mas não é o caso. Né? Não, sim, eu tô dizendo assim, dentro do... Ela poderia fazer o que ela quiser, não é esse o ponto. O ponto é que o personagem, eu acho que esse é o momento ali de quebra dela, entendeu? Em que ela passa a mudar a personalidade dela, entendeu? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Ela já começa a tomar realmente várias decisões Sim. por si próprias e termina resolvendo ir pra Califórnia também, né? Na verdade seja, ela faz uma... como é que se diz? Uma coerção, né? Uma coerção. Do Gordon pra ele, né, doar o dinheiro dela por conta da traição pra eles poderem ir pra lá, né? Nem lembrava mais. Ele trai ela, né, quando ele viaja lá pra visitar o irmão e tal, porque quando ele descobre que ele tá doente. Sim. E ela usa essa... E depois que ela descobre a traição, ela usa isso pra... alguma forma de financiar... Tipo, manter o relacionamento deles e financiar o sonho dela, né? Sim. E o Gordon fica bem totalmente secundário na segunda temporada. Ele já era um... Perdão da palavra, ele já era um bosta na água, né, meu? Ele já era. E, tipo assim, termina a primeira temporada zoado, né? Tipo, dá só merda lá, né? Sim, com o tal do Giant. Uhum. Com o esquema daí eles cada um vender a sua parte lá, e aí cada um sai com uma grana, menos o Joe, né? Uhum. Mas acho que uma coisa que é engraçada, que eu sinto na segunda temporada, é o quanto que os roteiristas fizeram questão de ridicularizar o Gordon, né? Tipo, ele se enfia só em besteira, né? Tipo, Sim. ele funda aquela empresa de fazer PC customizável, que não dá em nada, aí ele começa a pirar, achar que os caras estão conspirando contra ele. Invade lá o lugar e não sei o que. Tem muita coisa disso mesmo. E aí ele, bom, tudo isso pra depois revelar que ele tem uma encefalopatia por conta da solda vapores da solda. O negócio de mexer em hardware, né? Que acaba soltando os vapores. E se você der uma olhada na internet é meio crônico e causa prejuízos cognitivos quase que permanentes, então não sei se que mais que ele vai poder fazer por aí, né? Não, acho que mas a série dava a entender isso, né? Que ele, na verdade, não melhoraria, ele só... ele sabe, ele só né? não revela, né? Tipo, ele fica lá... Sim, o episódio inteiro lá rolando numa garagem lá. Rolando na garagem. E, bom, enfim, ridicularizam ele nessa segunda temporada, deixa ele bem secundário e a dona acaba tomando o lugar dele aí. O que eu não tenho nenhuma objeção. Sim, também não. Eu particularmente acho muito legal a forma como eles trabalham essa questão. E até mesmo se você for pensar no Joe, assim, ele tem lá o desenvolvimento dele, mostra um pouco do porquê que ele é desse jeito que ele é, com aquelas coisas que tipo explica, mas não justifica, né? Lembra daqueles lances da mãe dele que ficava no campo lá, e ele ficava procurando a mãe dele, porque a mãe dele abandonou ele, porque o pai é totalmente yuppie e a mãe é totalmente hippie, né? Umas coisas assim. Sim. E... essas partes aí... Então, tipo, já acho que eles já estão querendo inventar muita coisa então pra justificar, né? Então, explica, mas não justifica, né, na verdade, entendeu? Explicou, falou, aconteceu isso, mas é isso então? Né? Acho que, sei lá, essas acho que até anula um pouco, né? Perder um pouco essa mania de querer ter um evento na infância que faz você virar algo, né? Então eu acho que até anula um pouco o desenvolvimento do personagem, entendeu? Eu acho que até perde da complexidade, exatamente, né, entendeu? Anula, assim, você fala, não, é porque papai não deu pirulitos pra ele, entendeu? É tipo, mano, o cara não podia ser outro motivo, ou não ter um motivo, ou simplesmente ser a personalidade dele, entendeu? Tem tanta coisa poderia ter só o esquema do pai dele ser da IBM lá, né? Então tem tanta coisa que ele também era da IBM, e aí ele querer superar o pai dele, pra mim já tava mais do que suficiente. Também já é uma coisa batida, mas já era melhor do que ficar, né? Viajando com buscas de ficar observando a lua aí, né? De gente que fica fazendo oração pra lua.
né? Não sei se os caras hoje em dia não escrevem essas coisas nos roteiros, mais pela expectativa das pessoas do que porque eles querem mesmo, né? Ah, E ao mesmo tempo, se não falasse da infância do cara, é capaz de reclamar. eu também acho que tem um pouco disso. Mas eu acho que assim, o que é legal é que ele sai um pouco de lado, é aquilo que eu falei, pra mim ele é o ponto de conflito, esse é o papel dele, entendeu? Independente do que ele fale, independente do que ele faça, ele tá ali pra criar o conflito, né, em termos de desenvolvimento de roteiro e tudo mais. E o que é legal, que assim, ele sai um pouco, mas a gente tem um pouco mais, por exemplo, do Bosworth, né? Que o Bosworth, tipo, aquilo que você falou, meu, ele começa a ter camadas, né, meu? Ele começa a ser um personagem na segunda temporada, né? Na primeira ele é o cara lá, o redneck, caipirão, que não quer saber de nada, que tá só fazendo porque tá sendo obrigado. E aí ele, tipo, perde tudo. E aí ele fala, não, dá pra mudar isso aqui, eu vejo que você tem potencial, vocês, né, tem potencial. E aí ele assume um papel ali bem legal, né? E na primeira, na verdade, a forma como ele cai, né, por assim dizer, também já mostra talvez ou as primeiras camadas aí, né? Sim. Porque ele acaba se ferrando pra salvar o projeto lá, né? Sim. Ele... A Cameron deveria estar presa, na verdade, né? Uhum. Que ela que faz, ou ela que hackeia pra roubar o dinheiro lá. Sim. E ele acaba indo preso e só na segunda temporada que ele de fato volta, né? Uhum. E acaba sendo muito legal, né? Também ver ele um derrotado, né? Porque num lugar como o Texas, se for preso, você é um vagabundo pro resto da vida, né? E aí ele acaba achando uma função ali na Mutiny, né? Na empresa da Cameron, que acaba sendo bem legal, né? Uma coisa que você nunca imaginaria, né? Um lugar super punk, jovial, caótico, mó zoado, tudo. E um cara super tiozão, ultra conservador, né? E mesmo assim com umas ideias mó fodas lá, né? Sim. Ele ajuda a vender lá, né? O molequinho vem reclamar lá que o jogo não funciona direito. Então é aí que tá. Ele se mostra como personagem no termo que ele consegue transpor as habilidades dele, digamos que da vida anterior dele, pra uma nova realidade, entendeu? Eu acho que isso que é o legal, de trabalharem o cara. Porque ele podia ser deixado de lado, talvez, que a gente não fosse sentir tanta falta, ele podia ser a mesma coisa que ele fosse, né, em termos de roteiro, muita gente faz isso, né, pra preguiça de desenvolver personagem. Mas não, eles optaram por fazer assim, não. Então ele era um cara assim, assado, ele tinha essas habilidades, ele sabia fazer as coisas. Então como é que a gente pode adaptar ele pra uma realidade aqui e mostrar a influência que os personagens ao redor dele têm nele, né? Porque ele acaba sendo moldado pela vontade de ajudar a Cameron, né? Sim. Então... E ele, assim como a dona acaba tendo um pouco esse papel, ele também tem de mostrar os pontos cegos da Cameron, né? Que o quanto que ela tem as ideias lá inovadoras e malucas, mas ela não para pra prestar atenção em uma série de coisas que são fundamentais, como, por exemplo, o atendimento ao cliente, né? Sim. Tipo, ela dá uma trollada lá no moleque, e se não for o cara lá pra salvar tudo, ela ia perder, tá ligado? Sim. Sendo que é uma empresa com pouquíssimos clientes, tipo, 2 caras que ela perder, já balançou o orçamento aí, né? Totalmente. Orçamento esse que nem existe, né? Porque tá sempre no negativo, se não fosse a dona no começo injetar dinheiro próprio, né? Sim. E tentando manter tudo que eles precisam, e, né, os caras não tem nem servidores ilegais da IBM que compra no fundo de garagem, né? Lembra que eles vão comprar um servidor. Um dealer lá, né? Um traficante mesmo. Tipo, lá, traficante, né? De peça de computador, velho. Coisa que você nunca imaginou que fosse ser possível na sua vida, cara. Era tipo, a Santa Figênia era móvel, velho. Total. Duas mulheres num estacionamento negociando. De um restaurante negociando um servidor, tá ligado? Louco demais. Velho lá, o bagulho. Esse bagulho totalmente zoado, né? E fechando esse ponto, outro ponto cego da Cameron é a imaturidade dela tem várias consequências, uma delas é achar que dinheiro não vem do nada, né? Ela monta uma empresa e... É como que nem quando você é criança, né? Você almoça, você janta, seus pais te dão um brinquedo, mas você não sabe de onde vem, né? Tipo, vem da, sei lá, do céu, né? E a Cameron vem da geladeira, eu abro tudo. Vem da geladeira, né? Sua mãe vai no mercado, ela pega da prateleira, né? Só pegar, né?
E eu acho que a Cameron ficou um pouco nessa fase do desenvolvimento aí, né? Sim. E ela sai só fazendo as coisas e não para pra pensar que precisa de dinheiro. O dinheiro não nasce em árvores, se eles não têm dinheiro, logo o negócio vai falir. Né? Sim, sim. Então, enfim, acaba trabalhando vários dos pontos cegos, alguns personagens, sem se diminuir, né? Não tá nem colocando como eles se diminuíssem. Eu acho que assim, o desenvolvimento dos personagens é tão bom que os personagens se complementam, né? Eles se complementam sem se precisar diminuir, né, um ao outro. Sim. Acho que é bem isso mesmo. Pelo menos nesses personagens principais, né? Sim, sim. Os secundários são secundários como sempre. Eles têm que existir porque tem que espaço, né? tem que enfiar as pessoas num contexto. Não adianta só falar que tem a Mutiny e não colocar os outros programadores e tudo mais, né? Não faz sentido, né? Ser uma série a la Friends, né? Os caras só interagem entre eles 6 ali. Não existe mais ninguém no mundo. Não existe mais ninguém no mundo, né? E o quanto que a Cameron é o Joe da segunda temporada? Você considera isso? Então, me faz pensar um pouco, né? Porque na primeira ele acaba alavancando os eventos, ele é uma figura caótica, ele é uma figura que sabota os outros e a si mesmo, e a Cameron faz isso absurdamente, constantemente, né? E acaba sendo legal porque é meio hipócrita da parte dela ter condenado tudo que o Joe fez, mas fazer algumas coisas, é óbvio que não no mesmo nível, né? O cara ele é psicopata. Quase coringa, né? Ele é um psicopata. Mas ela acaba criando uma série de problemas a ponto de levar a empresa à bancarrota, né? Sim. Sim, não, e tomar decisões que ela... Porque ela... É aquilo que você falou, cara. Ela é uma criança, né? Ela acha que ela tá livre de qualquer punição, de qualquer chamada de atenção, de qualquer coisa. Ela faz o que ela bem entender e não quer saber se isso vai afetar as outras pessoas ou não, né? Tanto que, tipo, a venda do Mutiny lá, dos jogos do Mutiny, por exemplo, né? Tipo, acaba que sendo, né? Botam ela no eixo, mas até ela entrar no eixo, ela fica lá teimando de que não é, de que não vai. Não é pra vender, né? De que não é pra vender, de que ela vai fazer o que ela quiser, né? É engraçado, né? Porque ela acaba querendo ser super... Tem esse espírito meio horizontal, né? De que não existe chefe, que não sei o quê, tudo é uma zoeira, tudo é uma grande brincadeira e cada um vai fazendo as coisas conforme quer. Mas no fundo, ela acaba sendo uma figura autoritária, né? Isso eu acho bem legal deles terem criado esse efeito paradoxal, né? Ela é uma contradição, né? Ela é total uma contradição. Não, todo mundo vota e decide, mas, mano, no fundo, se você não fizer o que ela quer, ela vai te ferrar. Você pode votar, mas você vai fazer o que eu quero. Então, é bem legal e é bem legal o quanto ela não tem a menor ideia de que ela tá fazendo isso, né? Totalmente. Bom, acho que a gente acabou de oficializar que ela é o personagem principal da série, né? Vamos fazer aquele cálculo lá, jogar aqueles negócios de interações, mas é provável que ela seja Os cálculos matemáticos lá, né? Você não viu lá? Tinha. Eu vi. Pode fazer. Do Game of Thrones. Que na segunda temporada é provável que se fizesse algum cálculo aí de diálogo versus tempo de tela, provável que ela seja mesmo, hein? Pode ser. Mas é isso. Acho que a gente tocou em muitos pontos relevantes. Essa série, mais uma das séries que a gente começa a falar e teria assuntos infinitos. Sim. Teria que gravar vários episódios. Mas eu tenho fé de que um dia as pessoas que estão ouvindo isso aqui vão comentar em algum lugar. Eu tenho fé, tenho esperanças. Desde que veja a série, né? A gente tem essa barreira aí, né? Exatamente. Eu gostaria que alguém fosse lá e falasse, por conta do que vocês falaram, eu fui ver a série. Você ganha um, se alguém ganha um Vale MC, né? Cara, não, Vale MC não, vale vida, assim, sabe? Um maisinho do The Sims, assim. Já fico feliz. E a AMC agradece também, né? Com certeza. No caso. Ou não, né? E olha que a gente não tá sendo patrocinado. Então, ou não, né? Porque dependendo de onde você pegar, não vai fazer nenhuma diferença pra eles. Eu não me responsabilizo. Não, não tô dizendo que. Não estou, como se diz, impulsionando, né? Como Nem eu. Entendeu? De forma alguma. Nenhum tipo de comportamento ilícito. Mas dizem de ouvir falar que acontece, entendeu? Algumas pessoas chegam a esse tipo de atitude, né? Sim. Mas assim, não importa onde você vá assistir,
eu diria assista. Sim. E quando tiver a terceira temporada, não tenha nem dúvida que a gente volta pra falar Da terceira temporada. sobre isso, porque espero voltar pra falar bem, inclusive, né? Sim. Espero que a série não tenha uma derrocada. Mas... Poxa. Fala isso não. Mas é isso, algum último recado? Curtam a página no Facebook. Compartilhem sempre que gostarem. E mandem um oi pra gente, quem ouvir isso aqui até o fim. Né? É isso aí, galera. Um abraço, Beleza. um abraço aí e até o próximo episódio. Falou, pessoal. Até.